Vem para cá, Kenzo Matida, porque falando dele, Paulo Guedes, ele se reuniu mais cedo com representantes ali de diversos setores para falar dela, a polêmica reforma tributária. Exatamente, Dani. Fazendo uma analogia aí, uma metáfora, como a Renata falou, desse pacote que Paulo Guedes está nas mãos e enlaçou ali, colocou reformas, ele segue rumo a esse trilho mesmo das reformas, porque Guedes citou, inclusive, o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nessa postura aí, nessa campanha, na implementação das reformas. Quem acompanha esse assunto e traz os detalhes para a gente agora é o Pedro Teixeira. Pedro, boa tarde. Tudo bem, Kenzo? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Este apoio do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, foi uma das primeiras falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, neste encontro com representantes da indústria. Ele fez questão de ressaltar que as reformas propostas pelo governo federal estão caminhando com a ajuda do representante do Legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Também aproveitou este encontro para fazer uma defesa da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes ressaltou que a reforma proposta pelo governo federal terá o objetivo de cobrar menos impostos das empresas e mais dos dividendos daqueles super ricos, ou seja, a parcela da população brasileira que, de fato, segundo o ministro da Economia, pode contribuir. Este foi o principal ponto deste encontro, viu, Kenzo e Dani? O ministro fez esforços e falas importantes para reafirmar o compromisso dele com a reforma tributária e também fazer uma defesa da reforma proposta pelo governo. Outro ponto importante, dito pelo ministro da Economia, é que a reforma tributária não vai parar nos textos já apresentados ao Congresso Nacional. Ele prometeu um terceiro e um quarto capítulo da reforma tributária, ou seja, ele promete uma ampla reforma tributária até o final do governo do presidente Jair Bolsonaro no ano que vem. Resta saber se de fato o governo vai conseguir se articular para evoluir com estas questões para que a reforma tributária possa, de alguma maneira, evoluir no Congresso Nacional. Eu volto com vocês. Obrigada, Pedro. Pego daqui, mas já vem o time todo para cá para a gente falar sobre esse assunto, sobre reforma tributária. Os meus musos nipônicos, minha dama de copas, estou feliz, me sinto completa. Escuta, vou começar com o Fernando Nakagawa hoje. Ô, Naka, eu vou até vir aqui, ó, que eu gosto de ficar mais pertinho assim para ver como é que tá o material utilizado pelo Naka no cabelo. Meu Deus. Se ele está trabalhando com gel, se ele está trabalhando com laque. Hoje estamos de spray seco, já reparei, já vi tudo, muito bem. Nakagawa, é o seguinte, primeiro ia ser uma reforma tributária completa. Aí agora já tem de novo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, até o final do governo Jair Bolsonaro. Afinal, o que para de pé, Nakagawa, até agora? Olha, são várias fatias. Fatias não param de pé, Dani. E aparentemente é isso que o povo da economia está achando dessa proposta de reforma. Pelo menos o que se tem até agora desagradou mais do que agradou. Alguma coisa está errada nessa história. Talvez a grande diferença de outras propostas de reformas que foram bem-sucedidas, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista recentemente, você pode até não concordar com o resultado dela, mas em termos legislativos foram 2 sucessos. Chegaram no Congresso e avançaram, porque tinha muito consenso antes. O governo conseguiu sentar com todos os atores envolvidos, prejudicados e beneficiados, e conversou antes, combinou muita coisa antes. No caso da tributária, não. Parece que eles estão conversando só agora. E isso gera um problemão, que é o seguinte: quem tem mais poder de acesso ao governo, à equipe econômica, aos parlamentares, consegue mais coisa. E a reforma tributária não pode ser assim. Ela tem que ser justa, né? Tem que abarcar todo mundo que paga imposto, que recebe benefícios dos impostos. E aparentemente isso não está indo muito bem. Outro problema: esta reforma, o atual relatório do deputado Celso Sabino prevê um rombo de 30 bilhões de reais, ou seja, a reforma geraria uma arrecadação 30 bilhões de reais menor do que a que se tem atualmente. E o ministro Guedes diz que esses 30 bilhões vão ser fáceis porque a economia vai crescer. E se não crescer? Então a gente está partindo de um pressuposto do C. E o C é sempre ruim, obviamente, porque ninguém sabe o futuro. E sobre o Ministério do Emprego, Dani, uma coisa interessante que o ministro Paulo Guedes sempre bateu numa tecla na política de emprego,
tirar custos relacionados à contratação de mão de obra. Esse é um grande problema do Brasil, de fato. Se você tem um empregado com salário de R$2.000, ele custa mais R$2.000 para a empresa. Mas, aparentemente, essa estratégia não está dando certo, porque o Brasil tem 14.700.000 desempregados. Será que o novo ministro está disposto a sentar com especialistas para desenhar uma nova estratégia, já que o que a gente tem até agora não está dando muito resultado? E ainda falando então sobre essas reformas, sobre a reforma tributária, Renata, como é que você vê esse posicionamento então do ministro Paulo Guedes falando aí desse alinhamento da reforma tributária, citando o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira? Renata, será que anda agora? O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem repetido e repetiu recentemente a empresários que estavam falando com ele o que NACA pontuava agora, né? Mostrando os problemas, as muitas pontas soltas da reforma que foi levada pelo governo ao Congresso. Ele disse de forma clara que ele vê uma janela de oportunidade, uma brecha em toda a atividade legislativa aqui e agora, que é com Arthur Lira na presidência da Câmara. E foi muito direto. Ele pretende usar o que ele enxerga que é uma oportunidade. O que o ministro Paulo Guedes tem feito a diversos interlocutores é dizer que ele entende que é preciso aprovar alguma reforma tributária. O desenho que ele gostaria de ver está dado. Ele, inclusive, tem ali demonstrado que pode ceder e apoiar uma reforma diferente no que ele chama de calibragem, né? Alíquotas diferentes, mexe um pouco aqui, um pouco ali, mas ele está disposto a seguir tentando ali ficar na contenção para as ideias gerais, porque no ano que vem, na visão do ministro, a política não vai ajudar. E ele, nesse sentido, tem razão. A gente vai estar no ano eleitoral, tudo fica muito mais difícil. No caso de uma reforma que em qualquer governo é complicadíssima de passar. A estratégia que foi perseguida pelo governo de fatiar a reforma já atende essa diretriz que foi dada por Guedes, de que alguma reforma tem de passar. Portanto, se a gente chegar até o final do ano sem nada, na visão de Paulo Guedes, vai ser uma incrível derrota. Mas se a gente chegar até o final do ano com alguma perna dessa reforma aprovada, aí ele vai ter, digamos, uma parte do legado a apresentar.